No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vamos bem a prestar bem atenção nesse homem. Esse homem aqui, por nome de Nicodemos, chamado Nicodemos. Ora, vocês pensam bem. Ele já havia visto falar de Jesus muitas vezes, porque ele ficou tão curioso que ele procurou Jesus e foi ter à noite. E também é dito, segundo a história, que ele era um dos 3 homens mais ricos em Jerusalém. Ele não era um pobre, era um homem culto, que para não dizer assim, é um pobre, é um humilde, que foi buscar a salvação, Jesus. Não, ele não era. Então, príncipe dos judeus, dizendo que ele era um membro do Sinédrio, o corpo governante de Israel, que era esse Nicodemos. E ele foi ter de noite. Não fala exatamente por que ele foi à noite. E ele chegou dizendo para Jesus, chamando ele de Rabi. Rabi quer dizer mestre, né? Falou: bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Então ele não chegou duvidando. Ele chegou preparando, assim como diz, preparando o terreno, o assunto para ele conversar com Jesus. Ele estava curioso porque dos sinais que Jesus fazia, ninguém fazia e nunca fez. Nunca. Então ele correu a notícia, a fama corre a notícia, e ele foi encontrar com Jesus. E ele chegou elogiando Jesus. Vocês notem bem que ele disse assim: por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes? Ele não duvidou, se Deus não for com ele. Então uma coisa ele estava crendo: esse homem está com Deus, Deus está com ele, porque ele começou a observar bem. Então, agora, quando Nicodemos disse isso, ele não esperava a resposta que Jesus ia dar para ele, a resposta que Jesus deu. Parecia, se for olhar, nós examinar bem, conversando com uma outra pessoa, parece que Jesus saiu fora do assunto, mas ele saiu mesmo. Se fosse outro, se Jesus fosse um pecador, fosse um homem que nem nós, a tendência é de orgulhar, de se exaltar e falar assim: não, eu sou de Deus mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando você recebe um elogio, você recebe e fica até agradecido. Fala: não, eu sou um profissional, eu treinei bastante, eu estudei bastante, eu sei o que eu estou fazendo, o que estou falando. Mas Jesus não deu assim lado, não se exaltou com o elogio dele, que ele elogiou Jesus. Aqui registra isso, mas deve ter sido muito mais. Aí Jesus respondeu e lhe disse: olha bem para ver, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha bem, ele chegou elogiando Jesus, falando dos sinais que Jesus estava fazendo. Ele queria saber sobre os sinais. Ele queria saber isso, interessado. O que acontece com esse homem? Ele queria essa explicação de Jesus, talvez. Mas Jesus foi na necessidade dele. Ele nunca lhe esperava essa resposta. Jesus respondeu para ele:
Então Jesus apresenta para ele uma resposta que nunca ele esperava, completamente distinta da que ele esperava. Então, Jesus, na verdade, repetiu, para dar ênfase, na verdade, aqui digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, não vai salvar. Quer dizer, não vai para o céu. Se não nascer de novo, por que Jesus disse nascer de novo? Se tudo existe, Nicodemo existia, e com saúde talvez, recurso financeiro bem equilibrado, nada faltava, ele era rico, tudo tinha, vocês imaginam só. Mas só que ele tinha uma coisa que ele não tinha, talvez, paz. Ele ficou curioso. Aí Jesus disse, falou para ele, o termo aqui nascer de novo quer dizer que o homem já teve um nascimento natural. Esse nascimento da carne que nós temos, que nós existimos, viemos da nossa mãe, nascemos, nossos pais, é um nascimento natural. Mas agora precisa um nascimento espiritual. E isto acontece com a fé. Fé em Jesus. Fé em quem? Fé em Cristo com arrependimento. Se não houver um arrependimento genuíno, não salva. Arrepender. Pode ser cristão, chamado cristão, vamos dizer assim. Pode ser passado pelas águas do batismo. Pode fazer parte de igreja batista. Não, tem que ter um novo nascimento, senão não vai ver o reino de Deus. Aí disse-lhe Nicodemos, como, olha bem que ele sabia que Jesus estava falando, porque ele conhecia, ele era uma pessoa de cultura, ele conhecia o que Jesus estava falando. Pelo menos a Escritura, o Antigo Testamento ele tinha, porque tinha. Ele deveria ter estudado, se ele era o príncipe dos judeus, fazia parte do sinédrio governante de Israel, que governava, como que não ia conhecer? Aí ele disse Nicodemo, no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele sabia que Jesus não estava falando isso. Ele quis estar vendo outra palavra assim, que não orna muito, ele quis glupir Jesus. Mesma coisa hoje, você vai falando do evangelho para uma pessoa, você percebe bem que ele começa a desviar o assunto, ele começa a fazer outra pergunta, ele começa a questionar, ele sai fora, até os evangélicos. Se entra na salvação, eles começam a questionar outras coisas e deixa a parte principal da notícia do novo nascimento. Aí, então, este líder espiritual de Israel, como que ele era, mas faltava o conhecimento com respeito de Jesus, do que Jesus estava dizendo. Se ele houvesse nascido de novo, teria entendido esse termo. Quando nós falamos esses assuntos, um cristão salvo, nascido de novo, ele conhece, ele sabe do que está falando, mas talvez um religioso não sabe. O que ele pensa? Ele pensa que tem que fazer algo, tem que fazer a parte dele, falar, Jesus fez, me salvou, mas só que eu tenho que fazer alguma coisa. Então já aí não é o novo nascimento, aí é obras, aí é querer comprar a salvação, fazer uma barganha com Deus. Aí ele está dizendo que Cristo não pagou todos os pecados,
Ele está pecando porque ele está dizendo que Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. Quem crê que precisa fazer parte da igreja, precisa ser batizado, precisa fazer caridade, precisa fazer tudo. Não. Mas não deve relaxar os cristãos de não frequentar a igreja. E deve fazer parte da igreja, passar pelo batismo, porque é um testemunho. O salvo deseja tudo isso. Aí ele disse: pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Parece que ele não sabia a linguagem dos profetas a respeito da circuncisão do coração. Porque mesmo lá em Deuteronômio, nós não vamos lá no capítulo 30, versículo 6, Jeremias 4:4, Ezequiel 36, 26, 27, eles falam da circuncisão do coração. Circuncidai-vos, quer dizer, operai-vos, faz uma cirurgia no coração. Isso é espiritual. Quando a pessoa parte o coração dele, quando ele circuncida o coração, entrega o coração para Deus, aí não é mais aquele coração duro que ele tinha, um coração rebelde, um coração que não ama, um coração que não perdoa, um coração que ele quer, está falando coração da alma, um coração que quer tudo que esse mundo oferece, que esse mundo está cada vez pior. Aí Jesus respondeu no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguns entendem, pensam que está falando da água do batismo, e não é a água do batismo. Aqui é água material, mas não é do batismo. E não é da palavra, porque ele não ia repetir duas vezes. O que não nascer da água e do Espírito. Água que é natural, porque nós nascemos da água. O corpo é água. Nós viemos dentro da água, da bolsa d'água. Esse é o nascimento natural que tudo nasce, que toda criança nasce. Mas o verdadeiro nascimento é o espiritual, é de cima, não tem nada que ver. Então, depois ele fala aqui: o que é nascido da carne é carne. Ó, você comparou, falou a primeira vez água, e aqui falou carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. Ó, duas separações. Primeiro ele falou água, e depois aqui ele falou carne. Então vocês veem bem. Então é um nascimento natural, que Jesus menciona também no versículo 6, que nós vamos ler. Nascido do Espírito, se refere a um nascimento espiritual, que nós sentimos. E aquele que passou por esse nascimento espiritual, ele modifica, ele é outra pessoa. Ele nasce de novo. Aí ele começa a caminhar devagarzinho. E às vezes, a própria família, amigos, começam a atrapalhar. O cristão principiante na vida cristã, que ele está no princípio começando, acha que ele está fazendo uma loucura. Loucura da onde ele estava. Agora, passar para servir a Deus, olha para ver. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, se o mundo soubesse, mundo todo, esse nascimento precisa dele, Deus exige nascer com Cristo de novo, novo nascimento, uma nova pessoa, uma nova criatura. Aí, agora nós vamos lá na outra passagem, depois dá a volta aqui para ver. Agora vamos em João, nesse evangelho mesmo, onde eu estudei ontem lá na casa. João 35, diz João 12, 35, disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco.
por um pouco de tempo. Ó, versículo 35, eu vou ler de novo, versículo capítulo 12, para frente um pouco. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhe. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então ele fala assim, ó, a luz ainda está por um pouco de tempo. Você tem pouco tempo de vida para decidir. Jesus, ele é a luz do mundo. Diz. Então, ele está há pouco tempo como? Ele é eterno. Mas nós nesse mundo não é eterno. Passa, vai passando. Ele fala assim, ó, andai quando tem de luz. Andai quando você tem de luz, tempo de decidir. Algo mais importante da sua vida. Porque depois, quando não tem de luz, é quando você já partiu, aí não tem mais luz. Aí ele deu claramente essa notícia, esse recado, advertindo o perigo da pessoa andar nas trevas sem luz. Ele fala, ainda enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. A morte. Aí você vai estar na escuridão. A pessoa está neste mundo sem luz espiritual. Aí não tem outra alternativa depois que a pessoa partir deste mundo. Ele fala assim, andai enquanto tende luz. E andai, você procura enquanto você tem a oportunidade. A oportunidade é agora, é nesta vida. Que a gente decide bem o que quer. A coisa não é obrigado. Deus, ele não obriga. Porque não sabe para onde vai. Quem está nas trevas, está nas trevas. Você está na escuridão, pega essa rua, sai fora dela e vai lá naquela escuridão para lá, você não sabe para onde vai. Se eu entrar lá como eu conheço, eu saio. Sou acostumado a andar no escuro, fui criado a andar no escuro. Mas muito não sai. Agora, a treva espiritual não sabe. E a maioria do mundo vem desde o começo, vem vindo nessa escuridão espiritual. Aí ele falou aqui, ó, enquanto tende luz, no versículo 36, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Então ele disse, enquanto tende luz, enquanto você tem a oportunidade, chance de aceitar ele. Crede na luz. Essa luz é a luz divina, é Cristo. Olha, você está vendo, enquanto a gente está de dia, agora estamos à noite, amanhã vive de novo. Depois passa a noite, vai vivendo. O tempo vai passando a hora. A gente não sabe quanto tempo vamos viver aqui. Está uma fila. De vez em quando morre alguém, vai lá. Está no velório e vai para o cemitério. Lá no cemitério, todo que morre vão para lá. Morre um cristão, ele é sepultado lá. Morre um não cristão, ele é sepultado ali. Mas só que a alma tem destino diferente. Ela vai para outro lugar. Ontem lá eu li Provérbio 16, vou ler de novo aqui. Provérbio 16, 25. Olha bem onde é que o homem engana. E todas as religiões enganam. Ó, há um caminho que parece, olha bem, quando fala parece, mas não é. Provérbios
16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, cujo fim são caminhos da morte. Morte o quê? Morte eterna, separação total de Deus. Que caminho que parece direito? É o caminho de você fazendo boas obras. Tem tantas pessoas boas neste mundo, que faz boas obras, sustenta os pobres, ajuda, tudo para merecer um lugar nos céus. É bom fazer isso, mas não salva ninguém. Então ele disse aqui é uma alerta bíblica que nós estamos dando, que foi Salomão que disse. A pessoa deve ter muito cuidado com o caminho que está andando. E nós cristãos, povo salvo, povo de Deus, cuidado com o caminho que está andando, aonde está pisando. Às vezes prejudica, desagrada a Deus, vai pagar caro, é pecado. Então todos os problemas da família humana é devido à direção equivocada que toma. Isso é o problema de toda a família, de todas as pessoas. Direção errada, errou o alvo, morreu no alvo errado, olhando para um alvo errado, em vez de olhar para Cristo. O único verdadeiro caminho é Jesus Cristo e Ele crucificado dentro de nós, que é o caminho apertado, porta estreita. Tem a porta estreita e tem a porta larga. É Ele crucificado. Jesus. Olha, Jesus diz, olha aí, vamos para trás um pouco, capítulo 14. Capítulo 14. Acho que é para o versículo 12. Mesma coisa, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito. Olha, parece. Vocês ficam notando bem. Mas o seu fim são caminho da morte. Nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que parecem, mostra. O cristão às vezes fica até admirado. Às vezes nós não damos tanto bom testemunho como devia andar, não levamos uma vida santa como devia andar, como alguém que não tem Jesus. Ele confia tanto nas obras, esforça tanto nas obras, que dá mais testemunho do que um cristão verdadeiro. Mas infelizmente ele é condenado, porque ele está confiando naquilo. Aí ele diz assim: há caminho, não está falando há caminho por aí, há muitos, que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminho da morte. A salvação pelo esforço humano, ele está falando. Salvação pelo esforço humano, mérito pessoal, sem ser de Cristo. Outro caminho além da cruz, sem Cristo, além disso, aonde Cristo morreu, onde Ele pagou os nossos pecados. Caminho sem Jesus, resultado, conduz à morte. O caminho correto é Jesus Cristo e Ele crucificado. Então, por isso que nós devemos escolher o caminho. Para frente um pouco, João capítulo 14. Em João capítulo 14, Jesus disse para os discípulos, disse para as pessoas. Tem muita gente com o coração perturbado, vive uma vida perturbada. E o cristão, se ele não tiver cuidado, se ele não dedicar bem às coisas de Deus, não ler bastante a Bíblia, não ouvir a palavra, não receber o alimento espiritual de fartura, ele vai ficar perturbado. Ele vai ficar turbado. Jesus disse aqui, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, ele diz. Por que Jesus disse assim, credes em Deus, crede também em mim?
Porque se você vai perguntar para a maioria, tudo responde: eu creio em Deus. Eu creio em Deus, como eu respondia de primeiro. Todos nós, né, acreditava em Deus. Deve acreditar mesmo nele, porque é um Deus criador. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele que criou nós, criou vocês, criou toda a humanidade, criou o mundo, criou os animais, criou tudo. A obrigação de cada um crer em Deus, crer em Deus. Mas só que ele diz: creia em Deus e crede também em mim. Deus, por crer nele, Deus não vai salvar ninguém se não aceitar o Filho dele. Porque quem pagou os nossos pecados na cruz foi Deus Filho. Deus Pai ficou no céu, ele enviou Deus Filho, unigênito, e pagou os pecados. Os pecados estão pagos, não precisa nós pagar. Jesus não deixou nenhum pecado sem pagar. Quando ele na cruz, ele falou, ele deu os olhos do céu e falou: Pai, tudo consumado está. Pronto. Então não precisa nenhuma religião, nenhuma coisa ensinar, que você precisa aceitar Jesus e fazer a sua parte. A parte que nós temos que fazer não é difícil, que ele exige, é crer. Crer, você crer, aí você vai procurar servi-lo, ele, só que de outra maneira, não obrigado, com prazer, com gratidão. O que nós vemos aqui, vem aqui, mano? Ninguém é obrigado. Nós vemos aqui, em gratidão a ele, reunir os irmãos juntos, louvá-lo. Se fica a maior parte no mundo servindo ao mundo, servindo nós mesmos, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando das coisas do mundo. Agora chegou o momento de servir a Deus, é o lugar de todo cristão, todo o povo que participa, que faz parte da sua igreja. Aí ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Mas não é um crer, falar eu creio da boca para fora. É um crer com um arrependimento. Aí ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele falou e preparou, como eu falei, na cruz. E depois ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Entendeu, irmão? Ele ascendeu aos céus. Então ele preparou, não precisa nós prepararmos de forma nenhuma. De forma nenhuma. Preparar o caminho para quem está preparado. Aqui, e no versículo 8, capítulo 8, volta para trás um pouco, ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus disse, capítulo 8, versículo 12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Quem seguir a Jesus, quem aceitar Jesus, então ele tem a luz da vida, ele tem a salvação eterna. Salvação eterna. Não adianta ficar procurando religião. Religião não salva ninguém. O que salva só tem dois caminhos: ou salvos ou perdidos. Não tem três. É dois caminhos. Por isso que ele diz, vamos voltar lá no versículo capítulo 3. Capítulo 3, aí ele diz aqui, Jesus disse no versículo 7, capítulo 3: não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. Porque Nicodemos ficou admirado. Quem que não admira?
Não te maravilhes, não te fica admirado. Quem que não admira com a resposta dessa? Há mais de 2000 anos atrás. Quantas pessoas, irmãos, amigos, vamos pegar de lá, mais de 2000 anos, pegou de lá, quantos que já leu isto, quantos que já ouviram isso, quanto que foi pregado isso, e hoje está aqui entre nós pregando. Isso aqui não é de hoje, e ela não fica velha, não tem validade, sempre é nova. Por isso que já disse, boas novas, boas notícias que estamos dando. Olha, quem não tem Cristo, aquele que tem Cristo, vamos começar assim, aquele que tem Cristo, ele está salvo eterno, para a eternidade. E quem não tem Cristo, ainda ele está perdido, mas não está perdido eternamente, porque ele tem chance até chegar no momento da morte, vamos dizer, na porta da tumba. Quando ele chegou à morte, aí não tem mais validade, aí não tem reza, não tem nada que possa fazer para as pessoas, aí ele vai. Então aqui ele diz assim, aí ele diz aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é uma vida provisória, entenderam? Então ele apresenta aqui a classe de amor que é de Deus. Não é amor humano, não é amor. Amor de Deus. Deus amou o mundo inteiro. Ele entregou seu Filho na cruz. Na cruz. Crucificado. Um homem que nunca pecou, não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele levou tudo as nossas culpas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez isso para redimir a humanidade. Aí no 17 ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele veio nessa primeira vinda e veio para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Aí ele diz, agora o 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vocês viram só? Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado. Ele está condenado até ele arrepender dos seus pecados e dar um passo para Jesus. Dar um passo para Jesus, para ir para os céus. É isso aí. Não precisa complicar muitas coisas. Ó, Mateus, como eu falei de Mateus aquela hora, Mateus capítulo 7. Por que ninguém quer ser cristão?
Mateus 7:13. Leia alguém o versículo 13 e o versículo 14. Por que ninguém quer esta vida? Não quer. Leia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que entram. Amém? Então vocês perceberam que ninguém quer ser? Nem os cristãos, às vezes, não querem essa porta. Ele quer caminho largo. Olha, entrar pela porta estreita, mas não é essa porta. Você falou que é porta estreita, é difícil de entrar. É ruim entrar em porta estreita. Eu vou entrar em porta estreita, desfregando. É complicado porta estreita. E aqui ele fala, entrar pela porta estreita, esta porta, que ele fala aqui, que é Jesus. Está lá em João 10:7. Ele fala, porque é larga e espaçoso. Agora você note bem, em que caminho você está. Parece que é o caminho direito. Está no caminho espaçoso? Eu aceitei Jesus, eu faço tudo. Tudo que vem na minha cabeça, tudo que vem eu estou juntando. É lucro. E vou vivendo. Olha, é complicado. Às vezes está no caminho largo, porta larga. O caminho espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então ele está dizendo aqui, em outras palavras, que há muitas religiões variadas neste mundo, que são falsas, e leva ao fogo eterno, leva ao inferno. A própria religião engana ao homem, leva à perdição, ao sofrimento eterno. Eu falei porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são que a encontram. Todos cristãos fiéis desejam estar entre a minoria. Todos cristãos verdadeiros, ele quer estar com a minoria. E todos os outros, e a porta, que é a porta estreita, e que a maioria não quer aceitar. E todos falsos está com a maioria. Igrejas cheias, cheia de festa, cheia de propaganda, prosperidade, pregando. É preciso ter cuidado, o caminho é estreito. E ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ter cuidado, o cristão deve ter cuidado. Por que ele falou falsos profetas? Porque não é verdadeiro. Não tem profeta hoje verdadeiro. Mas falso tem bastante. Fica falando, enganando, que diz profecia, tudo, e não é. Aí ele fala no 16: por seus frutos conhecereis. Acaso colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? E assim, toda boa árvore produz frutos bons, mas toda árvore má frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode, essa fruta boa, que você quer dizer que dá fruta boa, é como Cristo, é obra espiritual. Aí ele diz assim, não pode a boa árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada, jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Ele está alertando. Aí ele disse no 21,
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, Mateus 7:21, Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque fica falando o nome de Deus, está pregando, não. Mas o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aí ele diz, ó, esse dia vai encontrar, irmão. Está lá em Mateus 25, acho que é capítulo 25. Esse grupo vai encontrar e vai estar no lado esquerdo. Ele fala, muitos me dirão naquele dia, no último dia do julgamento, perante o trono branco, do lado esquerdo, para os ímpios, religiosos, e o tribunal de Cristo, lado direito. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ó, ele falou isso. Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome nós fizemos muitos milagres, outras falam maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticarem iniquidade. Então religião sem Cristo, fala que faz isso, vai querer cobrar Jesus, vai cobrar o Senhor. Ele viu que eles viram que está sendo rejeitado, foram rejeitados, aí vai cobrar, eu fiz isso, nós fizemos cura, nós profetizamos, nós fizemos, expelimos demônios, expulsamos demônio, ó, em teu nome, usaram o nome de Jesus, mas não é. Não fizeram muitos milagres, que tem muitos milagres, mas se não é Jesus, que não é só Jesus que faz, o maligno tem poder também, para enganar o povo. Então ele diz, então os irmãos, quando ele falou, aquele que fazer a minha vontade entrar nos céus, é isso aqui, ó, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele pratica. Não adianta entrar por aqui e sair por aqui, só ouvir. Então, ele está fazendo a comparação com aquele que edificou a casa na rocha, sentido figurado. E a rocha é Cristo. Então, a nossa salvação está fundada em Cristo. Então, fica com aquela passagem. Aquele que não nascer de novo não pode, nascimento espiritual, fala, eu aceito Jesus, e eu creio em Jesus, de agora em diante, eu quero viver para Ele, mas para isso custa ter o seu preço, a gente tem que renunciar, aquilo que mais a gente gosta, renunciar o eu, é o maior inimigo do homem, do próprio homem, é o eu. Eu faço, eu sei, sou isso, sou aquilo. Renunciar. Ele, é Ele que fez. Ele dá força e vamos seguir em frente. Hoje tivemos culto. De manhã temos culto. Amanhã à noite também. É lugar dos cristãos estar nos cultos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo para poder falar lá fora. Agradar a Deus, servir a Deus. Porque o mundo nós já servimos bastante e ainda serve. Vamos servir a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agora, se alguém, olha, meu amigo, se alguém tomou uma decisão hoje, ou já antes, se quer manifestar a igreja, levantando a mão para Jesus, falar, eu aceito Jesus, então ele deve manifestar.
Fala, eu aceito, eu quero esse Salvador, eu quero segui-lo. Não precisa falar tudo isso. Se dentro do seu coração você creu, tem certeza, já passou a amá-lo, a amar Jesus, então manifesta. Alguém? Se não, amém.